Segredo número 2. Onde eles estão escondidos? O sonho 100. Um dia, na faculdade, eu sabia que deveria estar fazendo o dever de casa, mas minha mente conta não aguentava mais. Eu tive que parar de escrever, mesmo que fosse apenas por alguns minutos. Olhei em volta para ter certeza de que ninguém mais estava olhando e abri uma nova guia no navegador. Comecei a digitar www.demate.com e, em segundos, fui levado a um novo universo, um universo ocupado por centenas de milhares de lutadores como eu, em todo o mundo. Este era o nosso playground onde podíamos conversar sobre luta livre, postar fotos e vídeos e debater sobre quem venceria todas as lutas do próximo grande torneio. Li alguns artigos e assisti a um vídeo mostrando uma nova forma de finalizar uma queda em uma perna. Depois, fui aos fóruns. Oh, como eu amava os fóruns! Quem é melhor? Dan Gable em seu auge ou Cael Sanderson agora? Alguém tinha acabado de postar. Claro, eu tinha uma opinião, e fiz tudo o que tinha para não gastar os próximos 90 minutos escrevendo minha resposta pensativa sobre como se reduzíssemos Cael ao tamanho de Dan e o levássemos em uma máquina do tempo de volta aos anos 70, Cael destruída frente a frente, mas eu sabia que não conseguiria. Meu trabalho deveria ser entregue no dia seguinte, e eu estava trancado na sala de estudos até terminar. Com raiva, fechei a conta e recostei-me na cadeira para me alongar antes de fazer a viagem de volta à realidade. Enquanto eu estava recostado, comecei a olhar para meus outros amigos lutadores que estavam trancados na sala de estudos comigo por causa de nossas notas ruins. Ao olhar para nosso canhão de 133 libras, notei um sorriso em seu rosto. O que? Como ele poderia estar sorrindo na sala de estudos? Quando mudei meu olhar de seu rosto para o monitor, eu vi. Ele também estava no Demate.com e estava escrevendo seus comentários sobre por que achava que Dan realmente derrotaria Cael. Então, olhando para os outros lutadores na sala, decidi que precisava saber o que eles estavam fazendo. Fingindo que precisava ir ao banheiro, levantei-me e comecei a passar pelas mesas deles. Olhei para a tela do nosso rua de 157 libras. Sim, ele estava olhando para themate.com também. O de 178 libras. Demate. Com. Mas e o nosso peso pesado? Ele tem que estar realmente fazendo sua lição de casa, certo? Não, ele também estava no Demate.com e, ao passar por seu computador, li rapidamente sua resposta no fórum de que Bruce Baumgartner, 2 vezes campeão olímpico dos pesos pesados e 4 vezes medalhista olímpico, derrotaria Dan e Cael ao mesmo tempo. O que? Ele estava louco? Não tinha como o Cael perder para o Bruce. Foi aí que me dei conta. Demate.com era o nosso cantinho da internet. Todos os lutadores da sala de estudos estavam reunidos naquele site falando sobre luta livre, mas não éramos os únicos. Lutadores de outras faculdades em todo o país, junto com lutadores do ensino médio e seus pais, também estavam no site. Em todo o mundo, centenas de milhares de pessoas estavam reunidas neste único local para falar sobre o assunto que mais amamos, luta livre. Honestamente, esse é o verdadeiro poder da internet, ela nos permitiu conectar com pessoas afins de uma forma que não era possível antes. É permitido a cada um de nós, com nossos hobbies e interesses únicos e às vezes estranhos, reunir-se com nosso pessoal para discutir as coisas que mais significam para nós. Nem sempre foi assim, no entanto. Quando eu estava no ensino médio, não tínhamos o Demate.com, então as únicas pessoas com quem conversávamos sobre luta livre eram as outras dezenas de lutadores da nossa escola. Mas não éramos o único grupo. O colégio estava cheio de grupos diferentes, como jogadores de basquete, levantadores de peso, atletas, membros de bandas e crianças que jogavam Magic, The Gathering. Antes da internet, grupos como esse eram limitados em tamanho a quantas pessoas podiam encontrar que tivessem os mesmos interesses e estivessem localizadas geograficamente perto deles. Antes da internet, era caro para um profissional de marketing vender produtos e serviços para cada um desses pequenos grupos. Afinal, como atingir apenas aquelas pessoas em cada cidade que estavam interessadas no que você tem para vender? Se você tivesse um grande produto de mercado de massa,
como shampoo ou analgésicos, poderia exibir anúncios na TV e saber que quase todo mundo que viu seus anúncios provavelmente tinha cabelo ou dores de cabeça às vezes, mas era muito caro exibir um anúncio de luta livre, tênis ou DVDs de treinamento, e reze para que a dúzia de lutadores em cada cidade realmente tenha visto o anúncio. Mas a internet mudou tudo. Peguei uma dúzia de lutadores da minha escola e de todas as outras escolas do mundo e os juntei em um só lugar. Se os lutadores fossem meus clientes dos sonhos e eu tivesse um produto para vender a eles, não precisaria fazer grandes campanhas na mídia de massa. Em vez disso, eu poderia ir diretamente para Demate.com, ou onde quer que eles estivessem se reunindo, e apenas comprar anúncios lá, sabendo que 100% das pessoas que realmente viram meus anúncios eram pessoas interessadas em luta livre. Em vez de desperdiçar dinheiro exibindo meus anúncios para milhões de pessoas que não querem ou não precisam do meu produto, posso garantir que apenas os clientes dos meus sonhos vejam o que estou vendendo. Essa segmentação reduziu os custos com anúncios para uma pequena fração do que as pessoas costumavam gastar para obter acesso aos clientes dos seus sonhos. Isso é o que possibilita que empresas menores como a nossa concorram e, muitas vezes, até dominem as maiores marcas. Este mesmo princípio é verdadeiro, não importa quem seja seu cliente dos sonhos. A internet fez com que, quando você encontra as congregações existentes de seus clientes dos sonhos, seja como pescar em um barril. Você simplesmente tem que encontrar o barril de peixe com seus clientes de sonho e jogar seus anzóis. Se o seu anzol for bom, ele puxará as pessoas daquele barril para os seus funis. Para capturar os clientes dos seus sonhos, você simplesmente precisa lançar ganchos suficientes em uma área onde os clientes dos seus sonhos estão se reunindo. Com o segredo número 1, você identificou o cliente dos seus sonhos, e com o segredo número 2, pode localizar onde eles estão se escondendo ou se reunindo. Se eu estivesse vendendo um produto para lutadores, não deveria estar perguntando: como consigo tráfego para meu funil? Em vez disso, eu deveria estar perguntando: onde estão meus clientes dos sonhos, neste caso, lutadores? Exercício. Aqui estão algumas perguntas que você deve se fazer neste momento. Quais são os principais sites que meus clientes dos sonhos já acessam? De quais fóruns ou quadros de mensagens eles participam? Quais são os grupos do Facebook em que eles se envolvem? Quem são os influenciadores que eles seguem no Facebook e no Instagram? Que podcasts eles ouvem? Quais são os boletins informativos por e-mail aos quais eles estão inscritos? Quais blogs eles leem? Quais canais eles estão seguindo no YouTube? Quais palavras-chave eles estão procurando no Google para encontrar informações? Essas perguntas ajudarão você a começar a identificar onde seus clientes dos sonhos estão se escondendo. As respostas a essas perguntas devem ser simples, principalmente se você for o cliente dos seus sonhos. Quando lancei o ClickFunnels, foi fácil para mim encontrar empreendedores iniciantes, ou seja, meus clientes dos sonhos, porque eu era um empreendedor iniciante. Comecei a olhar para onde eu já estava reunindo, que podcasts eu estava ouvindo, quais blogs eu lia, em quais listas de e-mail eu estava, etc. Instantaneamente eu sabia exatamente onde meus futuros clientes dos sonhos estavam se escondendo. Se você realmente não entender os clientes dos seus sonhos, tudo sobre o qual falamos no segredo número 1, será difícil encontrá-los. Mas se você realmente os entende, já deve saber onde eles estão se reunindo para sair da dor e onde estão se reunindo para se mover em direção ao prazer. E quando você sabe onde eles estão se reunindo, é muito fácil colocar suas mensagens ou seus ganchos na frente deles e puxá-los para seus funis. Um dos mal-entendidos comuns com o tráfego é que você precisa criar tráfego, mas, como você pode ver agora, isso simplesmente não é verdade. O tráfego, seu cliente dos sonhos, já está lá. Seu trabalho é identificar onde eles estão, aproveitar os fluxos de tráfego existentes, lançar alguns ganchos, e em seguida, obter uma porcentagem dos clientes dos seus sonhos para começar a vir até você. O sonho 100, 1 a 1. Agora que você entende que o tráfego já existe e não é criado, gostaria de compartilhar com você um conceito que aprendi com um de meus amigos, Chet Holmes, chamado de Dream 100. 5. Ele escreveu sobre isso em detalhes em seu livro best-seller, The Ultimate Sales Machine. A maneira como Chet ensina e usa o Dream 100 é um pouco diferente de como eu o uso, mas entender o modelo de Chet abrirá sua capacidade de obter tráfego ilimitado em seus funis. No início da carreira de Chet, ele trabalhou para Charlie Munger,
que você deve saber que era sócio de Warren Buffett na Berkshire Hathaway. Chet vendia publicidade para uma das revistas jurídicas da empresa. Na época, eles estavam realmente lutando, eles foram os últimos em vendas em seu mercado. Chet estava trabalhando com um banco de dados de mais de 2.000 anunciantes. Ele fazia ligações de vendas todos os dias, mas eles ainda estavam em último lugar no número 15 de 15 revistas em seu setor. Então, um dia, Chet teve uma ideia. Ele fez algumas pesquisas e descobriu que desses 2.000 anunciantes, 167 deles gastavam 95% de seus orçamentos de publicidade com seus concorrentes. Assim, ele definiu os 167 que gastam todo o dinheiro do setor como seus melhores compradores. Então ele parou de fazer marketing para todos os outros e concentrou seu tempo e esforços naqueles 167 anunciantes. Sua estratégia incluía enviar peças de mala direta com objetos irregulares a cada 2 semanas, onde ele acompanhava cada pacote com um telefonema. 2 vezes por mês ele enviava um pacote, e 2 vezes por mês ele ligava. Como esses eram os maiores compradores, eram as pessoas mais difíceis de alcançar. Após 4 meses seguindo essa estratégia, ele obteve 0 respostas. Bem desanimador, certo? Chet era conhecido pelo que chamava de PhD, Pig-Headed. Disciplina, porém, e ele se recusou a desistir. Então, em seu 4º mês, algo mudou. Ele conseguiu sua primeira grande conta, a Xerox. Foi a maior compra de publicidade de todos os tempos para a empresa. No 6º mês, ele conseguiu 28 dos 167 anunciantes. E com esses 28 anunciantes, Chet dobrou as vendas em relação ao ano anterior e passou do número 15 do setor para o número 1. Ele continuou dobrando as vendas pelos próximos 3 anos consecutivos. No final do 3º ano, ele havia trazido com sucesso todos os 167 de seus Dream 100 como anunciantes em sua revista. Chet disse, o objetivo do Dream 100 é levar seus compradores ideais de nunca ouvi falar dessa empresa para que empresa é essa de que sempre ouço falar, para acho que já ouvi falar dessa empresa para sim, já ouvi falar dessa empresa para sim, faço negócios com essa empresa. Chet expandiu essa empresa usando o Dream 100 para criar oportunidades de vendas TOA. Chet também usou essa mesma estratégia para penetrar em Hollywood. Ele havia escrito um roteiro chamado Emily Song e decidiu que queria tentar vender o roteiro para Hollywood. O único problema era que ele não conhecia ninguém na área de entretenimento. Então ele comprou uma edição da revista Premiere que listava as 100 pessoas mais poderosas de Hollywood, que se tornou sua lista dos 100 sonhos. Ele usou o mesmo processo do Dream 100 para entrar em contato com essas pessoas, e em poucos meses, conseguiu que Lynn Rimes lesse o roteiro. Juntos, eles foram para Warner Bros., onde o roteiro foi adquirido. O sonho 100, para muitos. A estratégia de vendas Dream 100 de Chet Holmes para Juan Touan é poderosa quando seu modelo de negócios precisa de um pequeno número de grandes clientes. Mas para a maioria de nós, estamos procurando muitos clientes, não apenas 100. Quando eu estava começando, muitas das coisas que vendia não eram muito caras, então não fazia sentido financeiro enviar pacotes e fazer telefonemas para tentar vender um produto de $20. É por isso que o conceito Dream 100 de Chet não fazia sentido quando ouvi pela primeira vez, e eu não conseguia ver como isso se aplicava ao meu negócio online. Na verdade, inicialmente, descartei completamente o conceito e percebi que não se aplicava a empresas como a minha. Um dia, porém, enquanto escrevia .com Secrets e pensava em como iria vender o livro quando terminasse de escrevê-lo, identifiquei quem eram meus clientes dos sonhos que gostariam de ler meu livro e onde eles estavam se reunindo. Fiz uma lista e escrevi em todos os lugares que eu poderia pensar que meus clientes dos sonhos poderiam estar se reunindo. Nessa lista eu identifiquei 10 mais principais sites e fóruns em que eles passaram algum tempo. Mais de 15 grupos ativos no Facebook dos quais eles participaram. Mais de 50 influenciadores que eles seguiram no Facebook e Instagram. Mais de 30 podcasts que eles ouviram. Mais de 40 boletins informativos por e-mail aos quais eles se inscreveram. Mais de 20 blogs que eles leem ativamente. Mais de 20 canais do YouTube em que eles se inscreveram. Depois de fazer a lista, somei quantos inscritos, leitores e seguidores cada um desses canais tinha.
Fiquei tão empolgado ao descobrir que havia mais de 30 milhões dos clientes dos meus sonhos apenas naquela pequena lista, todos reunidos nessas mais de 185 comunidades. Em seguida, tentei descobrir como transmitir minha mensagem para mais de 30 milhões de pessoas. Eu fiz um brainstorming de ideias, e foi aí que o raio caiu. O sonho 100. Não, eu não poderia fazer uma campanha do Dream 100 para mais de 30 milhões de pessoas porque custaria muito. Afinal, eu estava tentando vender meu livro por $7,95, então, se eu conseguisse um sim de um cliente, valeria apenas $7,95 para mim. Mas e se, em vez disso, eu fizesse uma campanha Dream 100 para os proprietários dessas mais de 185 comunidades, pedindo-lhes que promovessem meu livro para o público? Se eu pudesse construir um relacionamento com um deles e conseguir apenas um sim, isso poderia se transformar em centenas ou milhares de novos clientes. Então foi exatamente isso que eu fiz. Encontrei as informações de contato dessas 185 pessoas e enviei a cada uma delas uma cópia do meu livro pelo correio com uma carta perguntando se estariam interessadas em ajudar a promover meu livro no dia do lançamento. Uma semana depois de enviar os pacotes, comecei a receber mensagens de volta. Uma mensagem era de um podcaster da minha lista Dream 100 que eu ouvia há anos, mas nunca havia conhecido, John Lee Dumas, da EOFire.com. Ele me disse que adorou meu livro e me pediu para estar em seu podcast para falar sobre isso. Rapidamente concordei e, em poucos dias, estava sendo entrevistado por John Lee Dumas. Ele perguntou sobre meu livro, disse às pessoas por que eu amava e depois disse a elas para comprarem uma cópia. Uma semana após a exibição do episódio, vendemos mais de 500 livros apenas com aquela entrevista. Eu não parei por aí, no entanto. Continuei acompanhando meu Dream 100 e não apenas entrei em outros blogs e podcasts, mas as pessoas também me promoveram em seus boletins informativos por e-mail e muito mais. Acabei conseguindo mais de 30 das 185 pessoas como parceiros promocionais. A segunda parte da estratégia Dream 100, tratada com mais detalhes no segredo 4, funciona mesmo para aqueles que não responderam ou não estavam dispostos a promover meu livro. Plataformas de publicidade como o Facebook permitem que você direcione seus anúncios para pessoas com determinados interesses. Por exemplo, Tony Robbins estava no meu Dream 100 e, embora ele não tenha promovido diretamente meu primeiro livro, ele promoveu diretamente Expert Secrets depois de mais de 10 anos na minha lista Dream 100. No entanto, embora ele não promovesse diretamente o .com Secrets, eu ainda queria comercializar para seu, na época, público de 3,2 milhões de pessoas, pois eles também eram meus clientes dos sonhos. No Facebook, consegui comprar anúncios que eram exibidos apenas para o público dele, e conseguimos vender milhares de cópias do meu livro para o pessoal dele. Nossa campanha de lançamento para o meu livro pode ter parecido enorme do lado de fora, já que vendemos mais de 100 mil cópias em um período muito curto de tempo, mas, na realidade, apenas colocamos um esforço concentrado para comercializar para os clientes dos sonhos de 185 pessoas. Recentemente, participei de um evento idealizador em Porto Rico e tive a chance de passar um tempo com Raquel Olis, autora do best-seller número 1 do New York Times, Girl, Wash Your Face. Na época, ela estava lançando seu novo livro, Girl, Stop Apologizing. Enquanto eu estava escrevendo este livro, fiquei curioso para saber como ela havia vendido mais de 1 milhão de cópias de seus livros. Perguntei a ela o segredo para vender tantos exemplares e ela me disse: fizemos a nós mesmos esta pergunta: quais são as tribos em que minhas mulheres já estão? Em quais empresas de marketing de rede eles estão? Quais grupos do Facebook e quais canais do Instagram e quais hashtags eles estão seguindo? Depois que identificamos essas coisas, tentamos descobrir quem são os donos da tribo dessas mulheres. De quem precisamos nos tornar amigos. Qualquer um que tivesse mais de 200 mil seguidores, nós enviaríamos uma mensagem direta, um DM, para eles, diríamos quem éramos e perguntaríamos se poderíamos conversar. Começamos a enviar mensagens para todos. Nosso foco era encontrar as tribos e descobrir as melhores maneiras de se infiltrar nelas. O sonho 100. Ela não chamou assim, mas foi exatamente o que ela fez para se tornar rapidamente uma das autoras mais vendidas de todos os tempos. Agora, eu sei o que alguns de vocês estão pensando: Russell, isso pode funcionar para você e Raquel quando estão vendendo livros, mas eu vendo algo diferente, então o Dream 100 não pode funcionar para mim.
Sempre me faz rir quando as pessoas pensam que esses conceitos funcionarão para todos os negócios, exceto para os deles, quando a realidade é que esse conceito funciona para todos os negócios. Período. Deixe-me compartilhar mais alguns exemplos. Recentemente, eu estava ouvindo o podcast Foldru. Eles estavam entrevistando Tom Bilyeu, o fundador da Quest Nutrition, que começou seu negócio com alguns amigos e rapidamente o transformou em uma empresa de bilhões de dólares. Durante essa entrevista, ele foi questionado sobre como ele cultivou a Quest Nutrition, e Tom respondeu: "Tínhamos uma abordagem muito diferente que deixou muita gente empolgada. Não apenas sobre o produto, mas eles se sentiram bem com a maneira como os tratamos. Seguimos a velha escola, pesquisando várias centenas de influenciadores de saúde e fitness, e em seguida, enviando-lhes cartas manuscritas e amostras grátis. Tratava-se de mostrar uma compreensão do que os outros estavam tentando alcançar e que a Quest estava interessada em ajudá-los a se conectar com seu público. Quando as pessoas estão construindo uma comunidade, elas têm um senso real de serviço a essa comunidade. Nós mandávamos a eles produtos gratuitos e apenas dizíamos: se você gostar, conte para as pessoas, e se você odiar, diga às pessoas também. Não tentar orientar os comentários das pessoas nos deu uma ótima recomendação. Alguns não gostaram e disseram que sim, mas a grande maioria adorou e ficou grata por termos mostrado uma compreensão de quem eles eram e o que estavam tentando fazer, então espalharam a palavra. 6. Tom não percebeu, mas o Drunsen atacou novamente. É a estratégia que quase todas as empresas de sucesso, muitas vezes sem perceber, estão usando como a espinha dorsal de suas estratégias de tráfego. Quando a maioria das pessoas ouve o título de segredos de tráfego, elas assumem que vou apenas mostrar como veicular anúncios no Facebook ou no YouTube. Embora essas ferramentas sejam ótimas, elas são apenas pequenas táticas externas de uma estratégia muito maior. A principal estratégia a ser entendida é que os clientes dos seus sonhos já foram reunidos pelo seu Drunsen. Se você se concentrar em identificá-los e fazer marketing para eles, os clientes dos seus sonhos começarão a fluir para os seus funis mais rapidamente do que qualquer outra coisa que você possa fazer. Um sonho diferente 100 em cada plataforma. Alguns anos atrás, decidi renomear meu podcast do programa Marketing New Yorker para o programa Marketing Secrets. Quando fizemos isso, configurei-o como um novo podcast e convidei todos os meus antigos ouvintes a se inscreverem novamente e se juntarem a mim no novo programa. Fiz com que muitos dos meus ouvintes fiéis passassem para o meu novo podcast e, em seguida, pensei em outras maneiras de aumentar meu programa. Comecei aproveitando o tráfego que possuo. Enviei e-mails para minhas listas pedindo que se inscrevessem, enviei mensagens para minhas listas do Messenger e postei no Facebook, Instagram e em todos os outros lugares em que eu tinha voz. Isso teve um grande fluxo de ouvintes quando todos os meus verdadeiros fãs vieram e se conectaram. Fiquei tão empolgado com o crescimento imediato que imaginei que esse aumento inicial seria tudo de que precisávamos como o catalisador que faria o programa crescer. Infelizmente, não foi. Na verdade, o show rapidamente estagnou e começou a encolher. Eu estava completamente enlouquecido, me perguntando se cometi um erro ao começar um novo show. Depois de sentar em meu escritório com algumas pessoas da minha equipe discutindo por horas sobre como fazer nosso podcast crescer e o que eu poderia fazer para levar as pessoas a compartilhar minha mensagem, me ocorreu o grande ahá. Era tão simples na minha cabeça, mas quando contei para minha equipe, parecia estúpido. Pessoas que ouvem podcasts. Bem, elas ouvem podcasts. Eu disse. Não tenho certeza de onde você quer chegar com isso, Russell, minha equipe respondeu. Eu meio que ri. Pense nisso. Estamos tentando fazer com que as pessoas que amam o Instagram mudem para a Apple para nos ouvir. Enquanto nossos melhores fãs vieram, a maioria não. Por quê? Porque as pessoas que estão no Instagram adoram consumir conteúdo no Instagram. O mesmo vale para o nosso blog, nossos superfãs vão sair do Facebook e de outros lugares para ler nosso blog, mas nossos melhores leitores de blog são pessoas que leem outros blogs. As pessoas que adoram assistir a vídeos do YouTube adoram assistir a vídeos no YouTube, e as pessoas que ouvem podcasts. Podemos gastar muito tempo e dinheiro convencendo as pessoas nessas outras plataformas a migrar para podcasts, ou podemos gastar o mesmo tempo e dinheiro focando nas pessoas que já estão ouvindo podcasts.
Se eles encontrarem um novo programa que amam, eles vão ouvir todos os dias. Esse foi o grande Rahar que colocou em ação nossa estratégia de construir uma lista especial dos 100 sonhos apenas para o nosso podcast através dos outros podcasts que nossos ouvintes dos sonhos estavam ouvindo. Isso também nos levou a criar listas Dream 100 para todas as plataformas das quais já falamos. Veja bem, antes desse grande Rahar, tínhamos apenas uma grande lista coletiva do Dream 100 com pessoas de todas as plataformas. Não respeitamos o fato de que as pessoas gostam de consumir mídia de suas formas favoritas, e embora seja possível mover as pessoas de uma plataforma para outra, há muito menos resistência quando você apenas migra para você pessoas que já estão na plataforma que eles amam. E os negócios do tipo tijolo e argamassa? Neste ponto, alguns de vocês podem estar pensando, mas Russell, não estou vendendo um livro ou um produto online. Sou uma empresa local de tijolo e argamassa tentando gerar leads locais online, portanto, isso não funcionará para mim. Para todos os meus proprietários de negócios físicos, não se preocupem, essa estratégia ainda funciona, mesmo que você precise olhar para ela de maneira um pouco diferente. Ao criar sua lista Dream 100, em vez de identificar os influenciadores ou líderes nacionais em seu nicho, você precisa identificar seus influenciadores locais. Por exemplo, se eu fosse dono de uma casa de sucos local, eu me perguntaria: quem é meu cliente dos sonhos e onde eles já estão se reunindo? Meu cliente dos sonhos seria alguém que está tentando ficar mais saudável. Para encontrar esses clientes dos sonhos, eu criaria uma lista das academias locais, lojas de produtos naturais, quiropráticos, personal trainers, nutricionistas, etc., e então começaria a construir meu Dream 100 a partir dessa lista. Mostraremos mais exemplos de como esses conceitos funcionam para empresas físicas ao longo deste livro, mas gostaria de abordá-lo rapidamente aqui antes que alguns de vocês pensassem que esse conceito não funcionaria para você. Criando sua lista de 100 sonho. Figura 2.2 Se você gostaria de imprimir a planilha do Dream 100 para seu próprio uso, acesse trafficsecrets.com/resources para baixar sua cópia. O próximo passo é você construir sua lista Dream 100. Tudo o que fizermos deste ponto em diante, de anúncios pagos a tráfego gratuito e joint ventures, será construído a partir dessa base básica do Dream 100. Mas, por alguma razão, embora eu fale sobre esse conceito há anos e pareça fácil o suficiente para que as pessoas entendam, muito poucas pessoas se sentam para fazer o trabalho e realmente construí-lo. Se você fosse me contratar hoje para um dia de consultoria de $100.000, a primeira coisa que faria com você seria passar as primeiras 3 a 4 horas construindo esta lista. É assim que é importante, então não pule. Sim, é simples, mas é a base de tudo. No livro de minha amiga Dana D. Hicks, The Dream 100, escrevi o prefácio, que inclui: como CEO e cofundador da empresa de software não apoiada por capital de risco que mais cresce na história, atingindo 9 dígitos em menos de 3 anos, parece difícil restringir a única coisa que realmente nos impulsionou para onde estamos mais do que qualquer outra coisa, e não é. É o Dream 100. O Dream 100 é a base de toda a nossa empresa. No ClickFunnels, não apenas aproveitamos a abordagem Dream 100 para o tráfego, nós a usamos para tudo. Como escolhemos o mercado em que queremos entrar? Usamos o Dream 100 para pesquisar diferentes mercados e nichos, depois nos concentramos naqueles que melhor nos atendem. Como decidimos sobre nossa estratégia de Oceano Azul? Usamos o Dream 100 para encontrar os oceanos vermelhos e conquistar nosso lugar no mercado. Como criamos nossas ofertas e descobrimos o que vai vender? Usamos o Dream 100 para modelar ofertas que estão funcionando em nosso mercado, o que elimina a dor de cabeça e o incômodo de adivinhar as cegas. Tudo o que fizemos veio do domínio do Dream 100 e, especificamente, de saber complementar em vez de competir. É assim que você constrói sua base. A partir daí, você apenas obtém tráfego, novamente, acessando o Dream 100, e o resto é história. O Dream 100 é para onde todo o tráfego leva, seja anúncios do Facebook, marketing de integração, o que você quiser, de ir para. Tudo gira em torno do Dream 100. Se há uma área para investir o máximo de tempo e dinheiro possível em seu negócio, desde o início, é o Dream 100. 7. Você vê, o Dream 100 é a base fundamental para o tráfego e a base fundamental para todo o seu negócio porque ajuda você a descobrir como posicionar suas ofertas e contar suas histórias. Eu abordo isso extensivamente em .com Secrets e Expert Secrets, mas quero mostrar a você como essa etapa é importante.
Os dois tipos principais de congregações. Enquanto você está construindo sua lista dos 100 sonhos, há algumas notas importantes que eu quero que você lembre. No segredo número 1, falamos sobre como existem duas maneiras pelas quais seus clientes dos sonhos encontrarão você: ou eles vão procurar por você ou vão interagir com coisas que os interessam, onde você os interromperá. Eu faço essas mesmas duas distinções quando tento identificar onde meus clientes dos sonhos estão se reunindo. Congregações baseadas em interesses. O primeiro tipo de congregação é baseado em interesses. Na maioria das redes sociais, depois que alguém entra, a primeira coisa que a rede tenta fazer é descobrir em que coisas você está interessado. Super irritante como usuário, mas super incrível para nós, como anunciantes. 8. Além disso, os anunciantes têm a chance de selecionar os interesses que as pessoas seguem, como: quem são as pessoas, influenciadores, celebridades, formadores de opinião, autores etc., que você segue? Quais empresas você está seguindo? Que filmes, livros e marcas você está seguindo? Na planilha Dream 100, coloquei uma coluna para cada uma das principais redes sociais. Dependendo de quando você estiver lendo este livro, pode haver novas redes que se tornaram super populares ou algumas dessas redes podem estar mortas, então você deve ajustar as colunas conforme necessário. O mais importante é que você esteja fazendo uma lista de todas as pessoas, empresas, movimentos e interesses que seu Dream 100 já segue. Comece com sua rede social favorita e tente anotar entre 20 a 100 nomes do Dream 100 para essa rede. Em seguida, faça o mesmo para podcasts, blogs, boletins informativos por e-mail e qualquer outro tipo importante de congregação. Embora chamemos isso de Dream 100, eu gosto de tentar fazer minha lista o maior possível, e eu a crio novamente 2 a 3 vezes por ano, enquanto retiro nomes que não estão nos trazendo os clientes certos e adiciono novos nomes à medida que os encontramos. Depois de preencher o máximo de nomes possível nas colunas baseadas em interesses do Dream 100, passe para as congregações baseadas em pesquisa. Congregações baseadas em pesquisa. Quando alguém acessa o Google ou qualquer outra plataforma de pesquisa, digita uma frase-chave procurando algo como perder peso, encanador de emergência a Boise, Idaho, melhores filtros de água. Assim que digitam uma frase, eles entram em uma congregação existente de pessoas que procuram a mesma coisa. Antes de criar meu primeiro produto, como fazer uma arma de batata, uma das primeiras coisas que pesquisei foi quantas pessoas estavam procurando por frases sobre esse tópico. Armas de batatas. Lançadores de batata, planos de armas de batata. Naquela época, havia mais de 18.000 pessoas por mês procurando por todas essas frases. Claro, isso foi há algum tempo, então o número provavelmente aumentou dramaticamente. No meu caso, essa congregação de pessoas estava procurando por algo para o qual eu tivesse a solução. Esse tipo de congregação é chamado de congregação baseada em busca, e as buscas podem ocorrer no Google, Yahoo ou qualquer outra plataforma de busca. Algumas plataformas de pesquisa populares no momento em que este livro foi escrito são Quora.com, onde as pessoas podem fazer perguntas sobre qualquer assunto, Pinterest.com, onde as pessoas procuram imagens, e YouTube.com, onde as pessoas procuram por quase tudo. Mais adiante, mostrarei como o YouTube e algumas outras plataformas de pesquisa servem como congregações baseadas em pesquisa e interesse. Exercício. Para criar sua lista dos 100 sonhos, escreva as frases que você acredita que as pessoas estão pesquisando ativamente. Haverá muitas maneiras pelas quais refinaremos e usaremos essas congregações, desde a compra de anúncios até o seu e a obtenção das páginas das pessoas listadas para enviar as pessoas para seus funis para você, mas, por enquanto, apenas crie uma lista de seus melhores palpites. Discutiremos algumas ferramentas de software incríveis mais tarde para ajudá-lo a identificar frases nas quais você talvez nunca tenha pensado sozinho e também exploraremos como descobrir quantas pessoas estão procurando por cada frase. Para este exercício, porém, quero que você escreva de antemão as frases que acha que você ou seus clientes dos sonhos pesquisariam a cada dia. Por onde começo? Descobri que a maioria das pessoas consegue entender o conceito do Dream 100 rapidamente, mas quando tentam encontrar 100 pessoas, elas ficam presas. Muitas vezes, eles são capazes de construir uma dúzia de sonhos, mas lutam para conseguir mais do que isso. No final do dia, o trânsito é um jogo de números. Eu quero encontrar 100 ou mais pessoas porque mesmo com 100 pessoas,
podemos conseguir apenas 5 a 10 delas que estão dispostas a nos deixar chegar ao público gratuitamente. Depois disso, podemos obter apenas 10 ou mais pessoas para as quais conseguimos segmentar com sucesso seus públicos nas redes de anúncios, portanto, é essencial que você lance uma ampla rede. A maneira mais fácil de construir uma lista maior é voltar ao segredo número 3 em Segredos de Especialistas, onde exploramos os 3 principais mercados ou desejos. Vou reexplicar rapidamente aqui para que você possa ver como ele se relaciona com o Dream 100. Começa com os 3 principais mercados ou desejos: saúde, riqueza e relacionamentos. Figura 2.3. Dentro dos 3 principais mercados a desejos existem submercados e nichos. Cada um dos 3 mercados tem um número ilimitado de submercados. Por exemplo, riqueza, finanças, investimentos, imóveis, vendas, marketing, saúde e nutrição, treinamento de força, perda de peso. Relacionamentos, conselhos sobre casamento, conselhos sobre namoro, amor. Dentro de cada um dos submercados estão os nichos. Então, por exemplo, se meu mercado for riqueza, meu submercado seria marketing, e o nicho que eu criaria seria funis de vendas. Riqueza, marketing, funis de vendas. Outros nichos dentro do submercado de marketing podem ser marketing por meio de comércio eletrônico, Amazon, dropshipping, SEO, PPC, pagamento por clique, anúncios do Facebook ou cursos online. Honestamente, outros nichos em meu submercado incluiriam qualquer maneira de alguém usar a internet para comercializar ou criar um novo negócio. Figura 2.4. Para encontrar seu melhor Dream 100, procure fora de seu nicho e em seu submercado o tráfego mais quente. Com isso em mente, quando construo meu Dream 100, não estou apenas procurando outras pessoas que estão vendendo coisas de funis de vendas. Eu adiciono essas pessoas, empresas e palavras-chave à minha lista, mas o que realmente procuro são todas as outras pessoas, empresas e palavras-chave que estão dentro do meu submercado. Eles são meu tráfego mais quente onde me concentro primeiro. Meu objetivo é fornecer aos meus seguidores do Dream 100 minha nova oportunidade. Normalmente, posso construir meu Dream 100 com essa lista com bastante facilidade. Mas se você está lutando para identificar todos os nichos dentro do seu submercado, faça a si mesmo esta pergunta: com quais outros veículos as pessoas estão tentando usar? Insira o resultado que desejam, insira seu submercado aqui. Para ilustrar isso ainda mais, deixe-me dar alguns exemplos do mundo real. No mercado principal Wealth com um submercado imobiliário, eu perguntaria: que outros veículos as pessoas estão tentando usar para ganhar dinheiro dentro do submercado imobiliário? As respostas a essas perguntas incluiriam mudança de casa, vendas a descoberto e atacado. No mercado central de saúde com um submercado de perda de peso, eu perguntaria: que outros veículos as pessoas estão tentando usar para obter barriga tanquinho dentro do submercado de perda de peso? As respostas a essas perguntas seriam: incluem dieta cetogênica, dieta vegana, dieta vegetariana e musculação. No mercado central de relacionamentos com um submercado parental, eu perguntaria: que outros veículos as pessoas estão tentando usar para ter um relacionamento melhor com seus filhos dentro do submercado parental? As respostas a essas perguntas incluiriam educação domiciliar, linguagem de sinais para bebês, programas esportivos após a escola e drama. Cada uma dessas respostas é um nicho dentro de um submercado com dezenas de influenciadores, empresas e palavras-chave que você pode segmentar. Seu submercado é onde você deve concentrar todos os seus esforços do Dream 100 inicialmente porque este é o seu tráfego mais quente. Depois de terminar de preencher sua planilha do Dream 100, você estará pronto para descobrir a estrutura gancho, história e oferta que usará repetidamente para atrair pessoas do seu Dream 100 para seus funis. Segredo #3